Nós vimos, então, né, nós começamos com a criação da vida no nosso universo local, depois, semana passada, nós vimos nos mundos arquitetônicos, e hoje nós vamos ver a história biológica de Urântia. Apesar de aqui ela estar bem resumida, ela é um pouco maçante, eu acho, né? Mas vamos ver, vamos interrompendo, vamos comentando, porque é muita narrativa, assim, né? De todas as eras, dos anos, mas vamos ver o que a gente consegue. E Você como eu consegue disse, botar no modo apresentação, Estela? ai, mas é tranca. Será? Acho que não. Vai ali embaixo no modo apresentação. Ah, tá. E Hã? aí clica ali uma vez e depois tu clica na flechinha sempre, só. Deixa eu ver. Aqui, Ali é o mas, modo apresentação, tá? Correto. mas deixa eu ver se ele vai passar. Se não, bota só um pouquinho maior também, tá bom. Está passando, vamos ver se ele não tranca. Ele tá trancado aqui, a gente tá na primeira página ainda. Então deixa, eu que... Ah, não, é que eu fui lá para cima, deixa eu ver. Aqui para nós está no 41 ainda. Ah, para mim está passando, viu? Para vocês Ah, não. não. É, esse que é o Tá. problema. Não, então mantém lá e só aumenta um pouquinho o Aí para tamanho. mim está passando. Mas agora voltou aqui. Voltou a página onde é que estão todos. Tá, deixa, bom, Isso. eu vou te aumentar Deixa, um pouquinho. deixa assim, se aumenta um pouquinho para 80%, 90%. Né? Pode ser um pouquinho mais. Se aumentar muito, aí fica. Eu não consigo ler. Tá bom. Bom, então agora nós vamos ver a história biológica de Urântia, né? Nós vimos, e também tem mais uns slides à frente, que a vida aqui ela foi plantada em 3 lugares, né? Foi nosso último slide da semana passada. Então, agora eles vão contar tudo como começou a vida aqui no nosso planeta. Consideramos a história de Urântia tendo seu começo há cerca de 1 bilhão de anos, abrangendo 5 eras maiores. Bom, aqui, ó, então, ainda não é a vida propriamente dita, né? Aqui é a história do planeta. Uhum. A era da pré-vida, que se estende pelos primeiros 450 milhões de anos, aproximadamente desde a época em que o planeta atingiu seu tamanho atual, até o tempo de estabelecimento da vida. Então, esses 450 milhões de anos, quando o planeta atingiu esse tamanho e ficou se desenvolvendo, né? Os vossos pesquisadores designaram esse período como a Era Arqueozoica. Depois veio a Era da Aurora da Vida, que abrange os 150 milhões de anos seguintes. Esta época interpõe-se entre a era precedente da pré-vida, ou idade dos cataclismos, e o período seguinte, de uma vida marinha mais desenvolvida. Essa é conhecida dos vossos pesquisadores como a Era Proterozoica. A Era da Vida Marinha cobre os 250 milhões de anos subsequentes e é mais conhecida a vossa como sendo a Era Paleozoica. A Era da Vida Terrestre primitiva estende-se aos 100 milhões de anos seguintes, e vós a conheceis como a Era Mesozoica. A Era dos Mamíferos ocupa os últimos 50 milhões de anos. Esta era de tempos recentes é conhecida como Cenozoica. A Era do Amanhecer. A vida foi implantada simultaneamente em 3 locais marinhos em Urântia, 550 milhões de anos atrás. Então, lá no documento dos portadores de vida, eles dizem que eles vieram aqui a primeira vez há 600 milhões de anos. Aí eles, para ver se a Terra já estava em condições de receber vida. Aí, acho que ainda não estava bem, eles voltaram 50 milhões de anos depois, a 550 milhões de anos,
para implantar a vida. Até porque não tinha salinidade de chega, né, Estela? Fala aí, Igor. A primeira pergunta é Estela Martins ou Estela Mares? Eu sempre falo Martins. É Mares. É como está escrito ali. Mares? Isso. Deixa eu perguntar, no caso, eles ficaram fora por 100 milhões de anos, não é? 50. 50. Aí eles vão e ficam 50 milhões de anos esperando. O que eles fazem nesses tipos? Porque eu, esperando 10 minutos, eu já fico inquieto. Agora, o quê? Olha, eu vou ver se eu consigo o WhatsApp deles para perguntar, porque eu não sei. Não, na realidade... É que é 50 milhões de anos do nosso tempo. Para eles, isso aqui, eu não tenho nem ideia, mas pode ser um tempo bem mais curto, e eles devem ter a ocupação deles, porque eles trabalham nos laboratórios, eles vieram aqui, provavelmente eles voltaram para lá, para elaborar toda a vida e talvez em outros planetas, trabalho eles devem ter bastante, né? Eles não iam ficar esperando aqui passar... Quantos planetas que eles têm que implantar vida e os laboratórios lá que eles têm que formular a vida. Então, trabalhos que eles têm muito, só que esse tempo de 50 milhões de anos eles contam o nosso, mas para eles lá pode ser bem mais curto. Tá? Respondeu, Igor? Estela, só para lembrar, eles na realidade, eles já são destinados para o sistema ou isso vem direto da capital do universo local? Esse pessoal? Os portadores da vida? Os portadores de vida, não me lembro disso. Eles são criaturas aqui do nosso universo local, né? Eles são filhos do universo local. Acho. Não, porque eles são da capital, daí só para responder para o colega ali, para o Igor, é que na realidade são vamos supor, em 1934 tinha 3.840.008 planetas, né? Então, serviço eles tinham, como diz a Estela. Trabalhos que eles tinham bastante, Igor. É que eu estava me lembrando agora que o soberano do sistema manda eles. Então, eu vi que demora um certo tempo pelos serafins fazer um transporte, não é? Aí eu não sei quanto tempo é que demora até eles saírem daqui desse planeta até a sede lá e voltar. Sabe quanto tempo demora? mas eu não nem sei sei se estão no sistema, se estão na constelação, ou se estão na capital. Não sabe, eu não sei se é os serafins que transportam eles, isso não fica claro. Provavelmente, talvez até eles venham por eles próprios, não sei. Mas... Os satélites, onde é que eles desenvolvem a genética, eu acho que é um daqueles que rodeia a sede do nosso universo local, né? É o segundo. O segundo lá, parece. Bom, então, aí eles vieram a 600 milhões de anos, depois a 550 milhões de anos, eles voltaram, né, retornaram ao Urante, em cooperação com os poderes espirituais e as forças suprafísicas, nós organizamos, eles, né, falando, iniciamos os modelos originais de vida desse mundo e os plantamos nas águas hospitaleiras desse reino. Então, eles viram que aí já estava em condições de receber vida. Toda a vida planetária, excluindo as personalidades extraplanetárias, até os dias de Caligasta, o príncipe planetário, teve a sua origem nas nossas 3 implantações originais, idênticas e simultâneas de vida marinha. Essas 3 implantações de vida foram designadas como sendo a central, ou eurasiana africana, a oriental, ou Australásia, e a ocidental, que abrange a Groenlândia e as Américas. 500 milhões de anos atrás, a vida vegetal marinha estava bem estabelecida. Há 500 milhões de anos, a vida marinha vegetal primitiva estava bem estabelecida em Urântia. Então,
550 milhões, levou mais 50 milhões para essa vida estar estabelecida. A Groenlândia e a massa de terra do Ártico, junto com as das Américas do Sul e do Norte, estavam começando a sua longa e lenta derivação para o oeste. A África moveu-se ligeiramente para o sul, criando uma depressão a leste e a oeste. A bacia do Mediterrâneo, entre ela própria e o corpo-mãe. A Antártida, a Austrália e a Terra, marcada pelas ilhas do Pacífico, desprenderam-se ao sul e a leste e derivaram para mais longe dessa época. Acho que numa apresentação o Jorge mostrou, né, Jorge? Ela era diferente e mudou várias vezes, né? Essas modificações da terra, assim, né? A transição do vegetal marinho para a vida animal foi gradual, aconteceu há 450 milhões de anos, né? Então, é interessante que parece que de 50 em 50, assim, tinha uma mudança maior. É mais ou menos, né? Mais ou menos. Há 450 milhões de anos aconteceu a transição da vida vegetal para a vida animal. Essa metamorfose teve lugar nas águas rasas das lagoas e das baías tropicais, abrigadas ao longo das linhas costeiras extensas dos continentes que se separavam. E esse desenvolvimento, todo ele inerente aos padrões originais da vida, deu-se gradativamente. Havia muitos estágios de transição entre as formas iniciais primitivas de vida vegetal e os organismos animais posteriores bem definidos. E ainda hoje persistem as formas de limos de transição, as quais não podem ser classificadas, seja como plantas, seja como animais. Nós ainda temos, né? Poucas espécies que participaram da transição de tipos vegetais para animal existem hoje. Pouquíssimas espécies dos tipos marinhos primitivos de vegetação que participaram daquelas mutações históricas e que resultaram nos organismos na fronteira da vida animal ainda hoje continuam existindo. Olha só, 450 milhões de anos. As esponjas constituem os sobreviventes de um desses tipos primitivos intermediários, os organismos por meio dos quais se deu a transição gradual do vegetal até o animal. O mais conhecido é o Bob Esponja, né? Essas formas primitivas de transição, embora não sendo idênticas às esponjas modernas, foram muito semelhantes a elas. Eram organismos verdadeiramente na fronteira, nem vegetal nem animal, e que finalmente conduziram ao desenvolvimento das verdadeiras formas animais de vida. A natureza, evolução e retrocesso das bactérias. As bactérias, organismos vegetais simples, de uma natureza muito primitiva, mudaram um pouco desde o alvorecer da vida, exibindo mesmo um grau de retroação no seu comportamento parasitário. Muitos dos fungos também representam um movimento retrógrado de evolução, sendo plantas que perderam a sua capacidade de produzir clorofila e havendo se transformado mais ou menos em parasitas. A maioria das bactérias que causam doenças e os seus corpos auxiliares de vírus realmente pertencem a esse grupo de fungos parasitas desertores. Durante idades intermediárias, todo o vasto reino da vida vegetal evoluiu de ancestrais, dos quais as bactérias também descendem. Mudanças de uma grande divisão do reino animal para outra e de tipos de animais pré-humanos para o amanhecer ocorreram repentinamente. Links ausentes nunca existiram, né? Então, aquela história do elo perdido, assim, aquilo... O que a gente tem são subitamente, né? Ainda que a evolução da vida vegetal em vida animal possa ser determinada, e embora hajam sido encontradas séries graduais de plantas e animais que progressivamente se desenvolveram dos mais simples aos mais complexos e avançados organismos,
Vós não sereis capazes de encontrar esses elos de ligação, né, tá redundante, elos de ligação entre as grandes divisões do reino animal, nem entre o mais elevado dos tipos de animais pré-humanos e o alvorecer dos homens das raças humanas. Esses chamados elos perdidos permanecerão para sempre perdidos, pela simples razão de nunca haverem existido. Stella, só um pouquinho ali no 5, ali fala, eu sempre fiquei pensando, mas os vírus são o quê? Ali fala, então, as bactérias e os seus corpos auxiliares de vírus. É um tipo de planta isso, então? Planta parasitária? Não, vírus é bicho, é que nem bactéria, mas é vírus. É um Mas, outro... mas ali coloca a maioria das bactérias que causam doenças e os seus corpos auxiliares de vírus. Mas Será os que vírus, é que nem a são folha e o pulgão? Não, eles são independentes, os vírus. Não sei por que eles falam corpos. Não, assim, só para os colegas, né, lembrarem, para os que não leram ainda, isso aqui é um problema que ficou e que a nossa ciência vai ter que resolver ainda, né? Não sei se Depois vai entrar. Vai mais entrar, adiante tá. fala, De era para era, aparecem espécies radicalmente novas de vida animal. Elas não evoluem como consequência da acumulação gradual de pequenas variações, surgem como novas ordens de vida, plenamente desenvolvidas, e aparecem subitamente. Aqui que difere, né? É Da isso que a ciência. ciência não consegue explicar, que ela chama de elo perdido, né? E eles dizem que esse elo perdido não existe, porque acontece aconteceram, né? Esses subitamente na evolução aqui. Já só vou ver isso aqui, Roberto, já passo para ti. O aparecimento súbito de novas espécies de ordens diversificadas de organismos vivos é totalmente biológico, estritamente natural, não há nada de sobrenatural ligado a essas mutações genéticas. O ajuste da vida animal para água salgada e água doce. Fala, Roberto, depois a gente continua. Eu posso estar equivocado, mas essas novas espécies que aparecem subitamente, no meu entender, tem que haver aí uma mão, digamos assim, do espírito materno. Eu acho que a conciliação da teoria evolucionária e da teoria criacionista não é apenas porque os portadores de vida que implantaram a vida, mas também nessas mutações súbitas. Essa é a minha visão. Essas mutações súbitas, eu acho que elas estão mais ligadas aos portadores da vida mesmo, eu penso, né? Eles que fazem essa manipulação, porque eu acho que uma vez que a ministra divina deu o start da vida, depois eu acho que daí fica com eles essa parte de manipular até o aparecimento do homem. O ajuste da vida animal para água salgada e água doce. No grau apropriado de salinidade nos oceanos, a vida animal evoluiu. Então, nós vimos lá atrás, né, que toda a nossa vida foi baseada no cloreto de sódio, né? Por isso que eles implantaram nos mares, e o nosso corpo hoje 70% é água, e essa água é cloreto de sódio, né? A vida animal evoluiu e foi relativamente simples permitir que as águas salgadas circulassem nos corpos animais de vida marinha. Quando, porém, os oceanos se contraíram e a porcentagem de sal aumentou consideravelmente, esses mesmos animais desenvolveram a capacidade de reduzir a salinidade dos fluidos de seus corpos, exatamente como aqueles organismos que aprenderam a viver na água doce, adquiriram a capacidade de manter o grau adequado de cloreto de sódio nos fluidos dos seus corpos,
por meio de técnicas engenhosas de conservação desse sal. O ajuste interminável da vida, o seu ambiente de mudança. O estudo das fossilizações da vida marinha dentro de rochas revela as lutas iniciais dos ajustamentos desses organismos primitivos. As plantas e os animais nunca deixaram de efetuar tais experimentos de ajustes. O ambiente mantém-se em constante alteração e os organismos vivos estão sempre lutando para acomodar-se a essas flutuações sem fim. Então, eu acho interessante aqui, ó, que o estudo, né, revela as lutas iniciais dos ajustamentos. Então, os portadores da vida iniciaram, por isso que a vida por isso que ela é criacionista e evolucionista, né? Eles criaram e com algumas intervenções, mas depois é evolução mesmo, né? Estela, o Igor está com a mão levantada. Fala, Igor. Sobre mais um pouquinho o texto. 45, né? 44. Esse ajuste, assim, será que os animais, tanto os animais quanto as plantas, ainda têm essa técnica de reduzir a capacidade do sal? Aqui está dizendo que sim, né? Que isso é constante e continua ali. Onde é que está? Onde é que você leu? Porque por que não tem nenhuma espécie tanto de vida marinha quanto toda espécie de vida marinha no Mar Morto? Ainda não chegou a esse nível. Porque tem muito sal lá, né? Leia a última frase ali, Igor. As plantas, leia ali. As plantas e os animais, lá embaixo, a última frase desse ali. As plantas e animais nunca deixaram de efetuar tais experimentos de ajustes, olha. O ambiente mantém-se em constante alteração e os organismos vivos estão sempre lutando para acomodarem-se a essas flutuações. Pode ser que nós vamos mudar, que essa fisionomia biológica daqui a 100 mil anos seja um pouquinho diferente. Até tem pessoas já fazendo projeções, né, Estela? Pode ser que seja mesmo. Sobrevivência do mais apto. Durante ciclos quase sem fim de ganhos e perdas, de ajustes e reajustes, todos os organismos vivos progridem e regridem de uma idade para outra. Aqueles que alcançam a unidade cósmica perduram, enquanto aqueles que perdem essa meta cessam de existir. A gente vê todo dia, né, o pessoal falando ali, quantas espécies foram extintas e tudo, né? Os fatores mais importantes na evolução das plantas foram clorofila e sementes. O mais importante passo na evolução das plantas foi o desenvolvimento da capacidade de produzir a clorofila. E o segundo maior avanço foi o esporo haver evoluído até uma semente complexa. O esporo é mais eficiente como um agente reprodutor, mas faltam-lhe os potenciais da variedade, da versatilidade inerentes à semente. Lembrando que isso foi bem mais tarde, lá 60, 70 milhões de anos atrás só, que o esporo virou semente. A Era da Vida Marinha. A Era da Vida Marinha, assim, cobre cerca de 1/4 da vossa história planetária. Pode ser subdividido em 6 longos períodos, cada um caracterizado por certos desenvolvimentos bem definidos, tanto nos domínios geológicos quanto nos reinos biológicos. Então, a distribuição generalizada da vida vegetal e animal marinha. No início dessa era, o fundo dos mares, as extensas plataformas continentais e numerosas bacias litorâneas rasas estão cobertas de prolífera vegetação. As formas mais simples e primitivas de vida animal já se encontram desenvolvidas a partir dos organismos vegetais precedentes. E os organismos animais mais simples já percorreram seu caminho gradualmente ao longo das linhas costeiras das várias massas de terra
de terra, e, enfim, os inúmeros mares interiores filham de vida marinha primitiva. Como tão poucos desses organismos iniciais tinham carapaças, pouquíssimos foram preservados como fósseis. Todavia, o cenário está pronto para os capítulos de abertura daquele grande livro de pedra, de preservação dos registros da vida tão metodicamente depositado durante a idade que se sucederam. Até já tem cientista falando que estão descobrindo, a partir do próprio ar, né, coisas que, genética, ou coisas, similaridades, né? Então, interessante. O desenvolvimento tecnológico vai nos trazer muita coisa. Eu acho que tudo isso que o livro está contando, um dia a ciência vai conhecer a fundo, assim. Ainda não tem aquelas coisas que ainda não tem explicação, né? E como ele disse ali, muitos iniciais não tinham carapaça, então ficaram poucos fósseis, tem coisas que se perderam também, né? Na América do Norte, fósseis da vida marinha são encontrados em 2 estratos segregados. Acho que esse extrato aí é com X. O continente da América do Norte é maravilhosamente rico em depósitos contendo fósseis de todas as eras da vida marinha. Eu vi um dia umas fotos onde tem um local lá dos fósseis, tem que procurar. As primeiríssimas e mais antigas camadas estão separadas dos últimos estratos do período precedente por grandes depósitos erosivos, que nitidamente distinguem esses 2 estágios do desenvolvimento planetário. Amebas são sobreviventes típicos do início da vida animal. Por volta da aurora desse período de relativa quietude na superfície da Terra, a vida está confinada aos vários mares interiores e à linha oceânica do litoral, pois não evoluiu ainda nenhuma forma de organismo terrestre. Então, levou milhões de anos, né, a vida só se desenvolvendo no mar. Os animais marinhos primitivos estão bem estabelecidos e preparados para o próximo desenvolvimento evolucionário. As amebas são os sobreviventes típicos desse estágio inicial de vida animal, tendo surgido mais para o final do período precedente da transição. Não sei porque que eu botei uma foto de uma abelha ali, mas enfim. É que a ameba está no intestino da gente, né? Estou falando de abelha, de ameba. A ameba representa um tipo primitivo de animal que não se desenvolveu. O tipo mais elevado de vida animal protozoária logo apareceu e apareceu de repente, mais um subitamente. E desses tempos longínquos veio a ameba, o organismo animal típico de uma célula apenas um pouco modificado. Ele age hoje do mesmo modo como fazia quando era ainda a mais recente das mais importantes realizações na evolução da vida. Essa diminuta criatura e seus primos protozoários são para a criação animal o que as bactérias são para o reino vegetal. Representam a sobrevivência dos primeiros passos evolucionários primitivos na diferenciação da vida, ao lado do fracasso dos desenvolvimentos subsequentes. Acho que daí que vem os vírus, né? São amebas ou coisas assim que regrediram, né? Se tornaram só... O início da vida terrestre. Então, até ali, de 550 milhões de anos, né? Se passaram 150 milhões de anos para começar a vida. Até ali só se desenvolveu nos mares, né? Então, há 400 milhões de anos, a vida marinha, tanto a vegetal quanto a animal, está bastante bem distribuída por todo o mundo. O clima do planeta torna-se um pouco mais quente e mais regular. Há uma inundação geral dos litorais dos vários continentes, particularmente os da América do Sul e do Norte. Novos oceanos aparecem e as massas mais antigas de água crescem amplamente.
A vegetação agora, pela primeira vez, avança terra acima e logo faz um progresso considerável de adaptação de um habitat não marinho. Ó, mais um subitamente. E sem gradação de ancestrais surgem os primeiros animais multicelulares. Os trilobitas evoluíram e durante idades eles dominam os mares. Do ponto de vista da vida marinha, é esta a idade dos trilobitas. Aquela barata do mar, né? Que eu acho que nem existe mais, né? Não, mas eu acho que são muito parecidos aí, com talvez alguns tipos de caranguejo ainda, né? Mas Vida marinha durante a era dos trilobitas, o período cambriano. A vida marinha era mais uniforme em todo o planeta, sendo constituída de algas marinhas, organismos unicelulares, esponjas simples, trilobitas e outros crustáceos, camarões, caranguejos e lagostas. 3.000 variedades de braquiópodes apareceram no final desse período. E dessas, apenas 200 sobreviveram, olha só. Esses animais representam uma variedade de vida primitiva que chegou até o tempo presente praticamente sem se alterar. De 3.000 sobraram 200. Mas os trilobitas eram as criaturas vivas predominantes. Eram animais sexuados e existiram em muitas formas. Sendo maus nadadores, flutuavam preguiçosamente na água ou se rastejavam ao longo do fundo do mar, encolhendo-se por autoproteção quando atacados por seus inimigos, surgidos posteriormente. E cresceram em comprimento de 5 até 30 centímetros e desenvolveram-se em 4 grupos distintos, os carnívoros, os herbívoros, os onívoros e os comedores de lodo. A capacidade de subsistir desse último grupo, em boa parte de matérias inorgânicas, sendo o último animal multicelular com essa capacidade, explica a sua multiplicação e a sobrevivência prolongada. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Essa parte é meio chata, assim, porque ela é muito, eu acho ela muito narrativa, mas é bom para a gente ir vendo todas as fases, né? Desenvolvimentos evolutivos durante o invertebrado, idade animal, período ordoviciano. Essa foi a grande idade da evolução do organismo animal individual, embora muitas das mudanças básicas, tais como a transição de vegetal para animal, hajam ocorrido anteriormente. Então, a gente vê que a ciência, eles conseguem ver toda essa evolução, eles sabem que a vida começou no mar e tudo. O que a ciência não consegue explicar é como começou primeiro. Eles tentam, eles têm várias teorias, agora já estão dizendo também que a vida veio de fora, mas eles não conseguem esse início. Até hoje eles não conseguem explicar e eu acho que não vão conseguir nunca. A não ser que eles juntem a ciência com a espiritualidade, aí pode ser. A fauna marinha desenvolveu-se até o ponto em que todo tipo de vida abaixo da escala do vertebrado estava representado nos fósseis daquelas rochas, que foram depositadas durante esses tempos. Mas todos esses animais eram organismos marinhos, nenhum animal terrestre havia surgido ainda, excetuando-se uns poucos tipos de vermes que escavavam ao longo das linhas da costa. Nem as plantas terrestres haviam ainda coberto os continentes. Existia, então, muito dióxido de carbono no ar, para permitir a existência de respiradores de ar. Primeiramente, todos os animais, excetuando-se alguns dos mais primitivos, dependiam direta ou indiretamente da vida vegetal para sua existência. Os trilobitas ainda eram predominantes. Esses pequenos animais existiam em dezenas de milhares de modelos e foram os predecessores dos modernos crustáceos. Alguns dos trilobitas tinham entre 25 e 4 mil olhos minúsculos. Nossa. Outros possuíam rudimentos de olhos.
Com o término desse período, os trilobitas dividiram o domínio dos mares com várias outras formas de vida invertebrada. Contudo, desapareceram totalmente durante o começo do período seguinte. As algas que segregavam o calcário estavam bastante espalhadas. Existiam milhares de espécies de ancestrais primitivos dos corais. Os vermes do mar eram abundantes e havia muitas variedades de medusas que depois ficaram extintas. Os corais e os tipos posteriores de esponjas, então, evoluíram. Os cefalópodes estavam bem desenvolvidos e sobreviveram como náutilos perolados, polvos, cibas e lulas dos tempos atuais. Havia muitas variedades de animais portadores de concha, mas estas, então, não se faziam tão necessárias para propósitos defensivos, como nas idades subsequentes. Os gastrópodes estavam presentes nas águas dos antigos mares e incluíam os caramujos marinhos univalves, os moluscos e os caracóis. Os gastrópodes bivalentes atravessaram os milhões de anos que se separaram daquela época, quase do mesmo modo como existiam então, e abrangem outros moluscos, mexilhões, ostras e vieiras, ó, tudo que tem até hoje ainda, né? Os organismos valvulares abrigados em conchas também evoluíram, e esses braquiópodes viviam naquelas águas antigas de um modo bastante semelhante ao de hoje. Inclusive, possuíam uma articulação e outras espécies de arranjos de proteção nas suas conchas. Vou fazer uma... Tudo tranquilo até aqui? É bem narrativo, mas eu acho importante para a gente ir vendo como tudo começou, né? O período da Silúria, o período dos corais, a era dos braquiópodes. Os trilobitas tiveram um rápido declínio e o centro do cenário foi ocupado pelos molúsculos maiores e os cefalópodes. Esses animais cresceram até 5 metros de comprimento e cerca de 30 centímetros de diâmetro, e tornaram-se os senhores dos mares. Essa espécie de animal apareceu de súbito e dominou a vida no mar. Mais perto do final da submersão siluriana, acontece um grande aumento dos equinodermos, os lírios de pedra, como fica evidenciado pelos depósitos de calcários crinoides. Os trilobitas quase desapareceram e os moluscos continuam sendo os monarcas dos mares. A formação de recifes de coral aumenta consideravelmente. Durante essa idade, nos locais mais favoráveis, os escorpiões aquáticos primitivos têm a sua primeira evolução. Logo em seguida, e subitamente, os verdadeiros escorpiões, que de fato respiram ar, fazem o seu aparecimento. É incrível como a gente viu aqui o que tem de subitamente, né, nesse início, muito subitamente. E aí eu acho que tem, e eu acho que não em todos os casos, mas em muitos tem a interferência dos portadores da vida ali para... O período devoniano, o período vegetativo da vida terrestre, a idade dos peixes. O aparecimento dos vertebrados. A vida marinha dessa idade estava bastante diversificada, devido à segregação primitiva das espécies. Porém, mais tarde, houve uma mistura e uma associação mais livre entre todos esses tipos diferentes. Os braquiópodes logo alcançaram seu ápice, sucedido pelos artrópodes, e os crustáceos cirrípedes fizeram a sua primeira aparição. Contudo, o maior acontecimento dentre todos foi o surgimento súbito da família dos peixes. Outro súbito aqui. E essa se tornou a idade dos peixes, o período da história do mundo caracterizado pelo tipo vertebrado de animais.
Um dos mais úteis e complexos episódios na evolução dos mais elevados tipos de animais consistiu no desenvolvimento da capacidade do ferro, nas células de sangue circulante, de atuar com a dupla função de transportar o oxigênio e poder remover o dióxido de carbono. E essa atuação das células vermelhas do sangue ilustra como os organismos em evolução são capazes de adaptar suas funções ao ambiente variável e alterável. Os animais superiores, incluindo o homem, oxigenam seus tecidos por meio da ação do ferro nas células vermelhas do sangue, que levam o oxigênio até as células vivas, de um modo também eficiente. Retiram o dióxido de carbono. Outros metais, no entanto, podem servir ao mesmo propósito. A lula-choco emprega o cobre e a seringa do mar utiliza o vanádio. Todos nós sabemos, né, que nós temos o ferro, né, na nossa hemoglobina. Há 250 milhões de anos, então aqui já se passaram 350, né, 300. Testemunhou-se o aparecimento da família dos peixes, os vertebrados, um dos acontecimentos mais importantes de toda a pré-evolução humana. Os artrópodes ou crustáceos foram os ancestrais dos primeiros vertebrados. Uma coisa, Igor, que tu disse que tu não consegue esperar 10 minutos, que os portadores da vida pacientes eles são, né? Porque mesmo aqui demorou. Os pioneiros da família dos peixes consistiram em dois ancestrais artrópodes modificados. Um tinha um corpo longo, conectado à cabeça e à cauda, enquanto o outro era um pré-peixe, sem espinho e sem mandíbulas. Todavia, esses tipos preliminares foram rapidamente destruídos, quando os peixes, os primeiros vertebrados do mundo animal, fizeram seu súbito aparecimento vindos do norte. Muitos dos maiores peixes verdadeiros pertencem a essa idade. Algumas das variedades com dentes alcançam 8 a 10 metros de comprimento. Os tubarões dos dias atuais são os sobreviventes desses antigos peixes. Os peixes com pulmões e couraças alcançaram o seu ápice evolucionário. E antes que essa época terminasse, os peixes já se haviam adaptado tanto às águas salgadas quanto à doce. Verdadeiros estratos ósseos com dentes e esqueletos de peixes podem ser encontrados nos depósitos formados mais para o final desse período, bem como ricas camadas de fósseis situadas ao longo da costa da Califórnia, pois muitas baías abrigadas do Oceano Pacífico estendiam-se às terras daquela região. O aparecimento de samambaias. A terra estava sendo rapidamente tomada pelas novas ordens de vegetação terrestre. Até então, poucas plantas havia que cresciam na terra seca. Elas apenas cresciam nas proximidades da água. Agora, e de súbito, a prolífica família dos fetos, ou samambaias, apareceu e espalhou-se com rapidez sobre a superfície das terras, e rapidamente cresceu em todas as partes do mundo, com troncos de 60 centímetros de diâmetro e 12 metros de altura. Não são essas samambaias que a gente conhece, então, né? Verdadeiros eu acho que são os xaxim, muito parecido com o xaxim. Porque o xaxim ele tem mais ou menos isso e ele cresce nem uma palmeira também. E rapidamente crescia em todas as partes do mundo. Com troncos de 60 centímetros de diâmetro e 12 metros de altura, verdadeiros tipos de árvores logo se desenvolveram. Mais tarde, as folhas evoluíram, mas essas variedades primitivas possuem apenas folhagens rudimentares. Havia muitas plantas menores, mas os seus fósseis não são encontrados, pois elas foram destruídas, em geral, pelas bactérias que haviam surgido ainda mais cedo. A elevação dos continentes continuou e a atmosfera estava ficando rica em oxigênio.
A terra achava-se recoberta de vastas florestas de fetos com 30 metros de altura e árvores típicas daqueles dias. Florestas silenciosas nas quais nenhum som era ouvido, nem mesmo o farfalhar de uma folha, posto que essas árvores não tinham folhas. Não tinha nenhum bichinho ainda também. Né? O período carbonífero... Só as bactérias, né? Sim, mas nenhum nas árvores ainda. Sim, não. O período carbonífero, a idade dos sapos, a idade das samambaias, há 220 milhões de anos, uma grande parte das áreas das terras continentais, incluindo a maior parte da América do Norte, estava sobre as águas. A terra estava repleta de uma vegetação luxuriante. Essa foi realmente a idade dos fetos. O dióxido de carbono ainda se fazia presente na atmosfera, mas em um grau decrescente. Espera só um pouquinho, deixa eu falar um negócio. Então, no inglês, esse aqui, a idade dos fetos, seria os fern, porque aqui toda samambaia, todo tipo dela, é chamado fern. Esse aqui faz a... Aí quem traduziu, o tradutor pôs, ou samambaia, que é para a gente poder visualizar, eu acredito. Visualizar, né? Mas qualquer uma delas, desde a pequenininha até as enormes, o nome é tudo fern. Aí eles vão dar um nome científico para diferenciar elas, tá? Só para não ter confusão. Nós aqui no Sul, a gente conhece muito, porque é da Mata Atlântica, né? O xaxim, que é muito parecido, né? É tipo um samambaia, mas que cresce nem uma palmeira, quase. Né? Exato. E aqui é difícil, porque eu amo... Muito frio lá, né? Frio lá também. Aqui não encontra, mas é tudo chamado fern. Que é samambaia, no caso. Exato. Talvez tivesse que repetir a idade das samambaias, porque feto para nós tem outra conotação, né? Feto é outra coisa, mas o que eles estão dizendo aqui como feto que foi traduzido é o fern, que é toda essa folhagem. Né? Como é que é feto em inglês? Feto mesmo, né? É fetus, só que é com U e S no fim. Ao invés de feto, é fetus. Gente, eu vou ter que sair para minha outra aula. Tá muito bom, mas hoje eu tenho que ir, tá bom? Tá bom, já mandou semana passada. Foi. Fala, Igor. Obrigada, Anjo. Me veio uma questão na mente sobre, já que o conteúdo da aula é meio que evolução, sobre as extinção das espécies. Está acontecendo bastante extinção de vários animais, tanto animais quanto plantas. Se por acaso existisse uma possibilidade de muitas e muitas outros tipos de espécies sofrer uma extinção que poderia, no caso, dificultar a vida humana, existiria alguma possibilidade de reaver a evolução humana para nascer um novo tipo de tanto de vida vegetal quanto animal para equilibrar? Eu creio que sim, Igor. Eu creio que se o ser humano hoje, se nós conseguíssemos nos extinguir, o que é possível, né? Porque a gente está vivendo um momento bastante perigoso, de muita capacidade tecnológica e pouca consciência moral e ética para a utilização disso, viria uma outra espécie. Quando o ser humano surgiu, tinha 7.000 espécies preparadas, né? Mas eu acredito que levaria mais 500 milhões de anos, mas a coisa ia dar de novo, né? Provavelmente seria dentro disso, no meu ponto de vista, né, Igor? Mas essa questão das extinções de espécies é uma coisa que vem sempre acontecendo, sempre veio acontecendo. Os que plantaram a vida aqui, eles contavam com uma presença maior do sangue adâmico, né, da raça violeta, que também deu errado, mas alguma coisinha ficou. E essa genética da raça violeta, ela é chamada na biologia de dominante, né? Tem a recessiva e a dominante. Então, ela vai se implantando, né? Conforme a gente vai se procriando e se misturando,
eu acredito que a parte dominante, a parte que é mais forte, fica mais presente do que aquela que não, né? E aí, claro, nós, seres humanos, temos outras capacidades hoje mentais que também auxiliam na questão biológica, né? Uma forma que a gente pode ir se melhorando. Eu, particularmente, não acredito na extinção. Claro que vai continuar acontecendo a extinção de organismos menores, mas no grau de evolução que nós estamos, num planeta onde todas as pessoas, depois de Jesus, têm ajustador, num planeta que recebeu o Filho Criador, eles não vão nos extinguir assim e criar outra civilização. Eu não acredito nisso. No grau de evolução que nós atingimos, apesar de ainda estarmos... Eles não vão acabar com um planeta que recebeu um Filho Criador. E o próprio livro de Urântia diz que nós somos muito especiais por causa disso também. Somos um planeta experimental, então eu não acredito nisso, que a gente vai ser extinto por causa de alguns... Até porque esses micro-organismos hoje não fazem mais parte da nossa evolução, e dali não vai, mas depois que chegamos a ser humano, nem mais, só um melhoramento genético, biológico, que nem aconteceu com a vinda de Adão e Eva, mas evolução, a partir dali, não mais, assim. Então, eu não acredito numa extinção assim do nosso planeta e começar uma vida lá do zero de novo, eu não acredito nisso. Sobre a evolução animal, ela cessou com a vinda dos espíritos ajustadores da mente ou ela ainda é progressiva, continua? Eu acho que ela é progressiva, ela vai continuando ocorrendo, vai surgindo lá, mas isso tudo, às vezes, é milhares de anos. A nossa evolução humana, sim, mas biologicamente não. Nós só tivemos os melhoramentos biológicos, assim, com a vinda de Adão e Eva, mas daqui não vai surgir nenhuma espécie, nenhum humano diferente. Isso Eu só coloquei que teve, quando surgiu o ser humano, haviam 7.500 mais ou menos espécies prontas para esse salto, mas fomos nós os que conseguiram realizar primeiro. E a Estela colocou muito bem, eu também acredito que isso não vai acontecer. E não esqueçamos também que a ciência está descobrindo que o nosso corpo ele é formado por muitos tipos, né, de formas de vida e que as células humanas são só um pequeno percentual desses trilhões de coisas que nós carregamos também, mas essas todas são benéficas e que nos ajudam. A luta é contra essas maléfilas, que são fungos, bactérias e vírus, alguns deles são bem chatos. Então, não haveria possibilidade das cobras evoluir, criar asas e sair cuspindo veneno no povo, porque eu odeio cobra. Não, esse tipo de evolução não ocorre mais. Depois que chegou no ser humano... mas tem umas cobras que estão voando, elas só não vão ser humanas, né? Mas tem umas que estão aprendendo a voar. Fala, seu Moacir. Estavam falando aí do ser humano, né? Viu, Jorge, o homem veio crescendo, né? Como é que fala? Os habitantes? Evoluindo e... Não, a quantidade, né? Se multiplicando. Porque ultimamente nós estamos crescendo, a palavra me fugiu aí, muito pouco, 1 ponto e qualquer coisa. Vai chegar uma estabilidade. As poluições, as doenças. O homem, por exemplo, hoje as pessoas têm 1 filho, 2 filhos no máximo. Antigamente tinha 10, 14. Então o crescimento era muito grande. Então eu penso assim, o ser humano vai chegar num ponto ele vai estabilizar e esse crescimento não vai ser uma coisa assim como a gente está pensando. E até é bom, até é um bom sinal, né? Porque é qualidade e não quantidade, né? A quantidade está sendo, como é que se diz, analisada hoje
por nós no mundo como uma desgraça. Mas você está quando- falando de crescimento demográfico, não de Demográfico, evolução. a palavra que me fugiu foi essa. Então, demograficamente, nós estamos crescendo bem pouco. Claro, a quantidade de pessoas é grande, mas os países desenvolvidos hoje é 1, 2 filhos, e olha lá. E se nós não cuidarmos do nosso sistema, eu digo do sistema todo, nós poderemos ter uma redução maior ainda. Só que caminha para uma Estabilização. estabilidade. Eu acho muito bom isso. É que nem eu já te disse, eu sou da área de administração, né? No começo, quando você tem um pequeno negócio, quantidade é qualidade, né? Depois você Isso. vai ter que ir ajustando isso, né? Mas faz parte. É exatamente isso. É que eu fico pensando, aquele livrinho que a Estela nos passou também, que é daquele senhor daqui do município aqui próximo, que foi abduzido em 1958, ou acho que foi mais ou menos isso. Ele foi parar num planeta que tinha 20 bilhões de habitantes, né? E também estavam lá lutando, né? Fazia 100 anos que tinham terminado com as guerras e tal. Um dia nós vamos chegar nisso. Um dia chegaremos lá. O período carbonífero, a idade dos sapos, a idade das samambaias, há 220 milhões de anos, uma grande parte das áreas das terras continentais, inclui... essa aqui eu já li. A idade dos sapos e insetos. Quando os mares atingiram o seu nível mais alto, um novo desenvolvimento evolucionário subitamente aconteceu. Vocês viram que no início acontecia muito esses subitamente, né? Abruptamente, os primeiros animais terrestres surgiram. Numerosas espécies desses animais tornaram-se capazes de viver na terra e na água. Esses anfíbios respiravam o ar e desenvolveram-se dos artrópodes, cujas bexigas natatórias transformaram-se em pulmões. Das águas salgadas dos mares, os caramujos, os escorpiões e as rãs arrastaram-se para a terra. Hoje, as rãs ainda põem os seus ovos na água e a sua cria ainda tem, no início, a forma de pequenos peixes, os girinos. Esse período bem poderia ser conhecido como a Idade das Rãs. Logo depois, os insetos fizeram a sua primeira aparição e, juntamente com aranhas, escorpiões, baratas, grilos e gafanhotos, logo se espalharam pelos continentes do mundo. As libélulas mediam 75 centímetros de envergadura. 1000 espécies de baratas desenvolveram-se, e algumas cresceram até o comprimento de 10 centímetros. É por isso que eles dizem que as baratas vão ser as últimas a serem extintas. E foram das primeiras que apareceram, né? Incomodaram os dinossauros, acho, né? A vida marinha continua a evoluir. Ainda assim, né, com o aparecimento da vida na Terra, mas a marinha continuava, né? 2 grupos de equinodermos tornaram-se especialmente bem desenvolvidos e constituem, na realidade, os fósseis guias dessa época. Os grandes tubarões comedores de conchas também atingiram um alto grau de evolução e, por mais de 5 milhões de anos, predominaram nos oceanos. O clima era ainda suave e regular, a vida marinha pouco mudou. Os peixes de água doce estavam desenvolvendo-se e os trilobitas encontravam-se muito perto da extinção. Os corais eram escassos e grande parte do calcário estava sendo elaborado pelos crinoides. Os melhores calcários para a construção foram depositados durante essa época. Pessoal, vocês se deem conta, né, que naquela época não tinha calotas polares, nem nada. Os vulcões e tudo deixava a Terra bem quente. A primeira era glacial surgiu, gente, há 2, 3 milhões de anos atrás. Nós estamos falando aqui em 200 milhões, tá? A formação de carvão. As terras estavam periodicamente indo para cima e para baixo devido à mudança do nível do mar, ocasionada pelas atividades no fundo dos oceanos.
Essa instabilidade na crosta, o assentamento e a elevação da terra, somada à proliferação da vegetação dos pântanos costeiros, contribuiu para a produção de extensos depósitos de carvão, que levaram esse período a ser conhecido como carbonífero, e o clima ainda era suave em todo o mundo. As camadas de carvão alteraram-se como as de xisto, rocha e conglomerados. Essas camadas de carvão na parte central e oriental dos Estados Unidos variam entre 12 e 15 metros de espessura. Muitos desses depósitos, porém, foram carreados durante as elevações subsequentes da Terra. Em algumas partes da América do Norte e Europa, o substrato que possui carvão tem 5.500 metros de espessura. Para ver como ainda a Terra estava irregular naquela época, claro, há 200 milhões de anos. Mas eu fico pensando, eu não cheguei a pesquisar, mas o carvão, ele é o quê? Ele é decorrente de plantas? Ou de animais? O carvão vegetal, né? Mas tem o carvão mineral, que é esse carvão. Mas a formação de carvão, ela se dá como, será? Quem é craque aí na área de geologia? Ela é que nem o xisto, a rocha, o carvão mineral, né? Ele se formou através, eu entendo assim, também não sou da geologia, mas somada à proliferação, contribuiu para a produção de extensos depósitos de carvão. Vou dar uma pesquisada como é que funciona isso. Ele foi se formando assim, acho que como as rochas, como o xisto, como... Ali no centro da Alemanha. Alternavam-se com as de xisto, rocha e conglomerados. Aqui acho que eles estão falando de carvão mineral. Vamos ver se eles falam mais adiante. A presença das raízes das árvores, na medida que elas cresciam na argila, que limita as camadas atuais de carvão, demonstra que o carvão foi formado exatamente onde ele agora é encontrado. O carvão preservado pela água e modificado pela pressão é o remanescente constituído dos restos de vegetação, Jorge. Esse é o carvão vegetal mesmo. Exuberante que crescia nos lamaçais e margens dos pântanos dessa idade longínqua. As camadas de carvão frequentemente contêm gás e petróleo. Camadas de turfa remanescentes da vegetação do passado teriam sido convertidas em um tipo de carvão. A turfa a gente tem ainda ali na região de Santa Catarina e tudo, né? Não é a mesma, é a mesma que tem na Rússia, né? Na Rússia ela eles também usam tem. muito para substrato de planta, né? Hoje ela é o melhor substrato que tem. Quando submetidas a uma pressão apropriada e ao calor, ele foi se formando, né, pela pressão. Né? O antracito foi submetido a uma pressão e um calor maiores do que os outros carvões. As plantas desses tempos eram portadoras de esporos e o vento era capaz de disseminá-los em todas as direções. Os troncos das árvores carboníferas tinham, em geral, 2 metros de diâmetro e 35 metros de altura. Os fetos modernos são verdadeiras relíquias dessas idades passadas. Período do Permiano, o período das sementes, a idade da tribulação biológica. Esse período marca o fim do desenvolvimento evolucionário essencial na vida marinha e a abertura do período de transição que levou às idades subsequentes dos animais terrestres. Essa foi uma idade de grande empobrecimento da vida. Olha, os retrocessos também, né? Milhares de espécies marinhas pereceram e mal a vida se havia estabelecido na Terra. Foi uma época de atribulação biológica, a idade em que a vida quase desapareceu da face da Terra e da profundeza dos oceanos. Ao se aproximar o final da longa era de vida marinha, havia mais de 100.000 espécies de coisas vivas na Terra. E ao fim desse período de transição, menos de 500 haviam sobrevivido. Caramba! Pouco, né?
As peculiaridades desse novo período não se deviam tanto ao resfriamento da crosta da Terra, nem à longa ausência de atividade vulcânica, mas a uma combinação inusitada de influências corriqueiras e pré-existentes. As diminuições dos mares e a crescente elevação de enormes massas de terra. O suave clima marinho das épocas anteriores estava desaparecendo, e o tipo mais rude de clima continental se desenvolvia rapidamente. O desenvolvimento de uma coisa levou à extinção da outra, né? É verdade. Durante esses tempos de mudanças climáticas, grandes variações também ocorreram na vida vegetal terrestre. As plantas de sementes tiveram a sua primeira aparição e proporcionaram um suprimento melhor de alimento para a vida animal terrestre, subsequentemente em progresso. Os insetos passaram por uma mudança radical. Os estágios de repouso evoluíram até satisfazer as exigências da suspensão da animação durante o inverno e as secas. O início da era da adversidade na vida marinha. O resfriamento gradual das águas dos oceanos contribuiu muito para a destruição da vida oceânica. Os animais marinhos daquelas idades refugiaram-se temporariamente em 3 abrigos favoráveis. A atual região do Golfo do México, a Baía do Ganges, na Índia, e a Baía Siciliana da Bacia do Mediterrâneo. E foi dessas 3 regiões que as novas espécies marinhas, nascidas da adversidade, mais tarde partiram para repovoar os mares. Praticamente foi extinta, né, a vida marinha, assim, a não ser nesses refúgios aí que... Que loucura, de mais de 100 mil para 500, né? Que se manteve, né? Que coisa. Não, depois ela repovoou de novo, ela ficou nessas bacias, né? Que eram lagos praticamente, ainda mais quentinha a água, porque era mais rasa, e ela que manteve provavelmente a vida, que depois pôde novamente... Para ver que os portadores da vida deixavam mesmo, né? É que também eles não podiam interferir no curso natural, né, do clima, assim, eles interferiam na vida, eu acho, mas a parte geológica da Terra e tudo assim, né, essa subida dos mares, essa mudança, né, o aparecimento da... Eu creio que essas mudanças rápidas, elas já estavam dentro do gene que foi criado, né, que isso não foi feito interferências posteriores, mas isso era automaticamente um dia acontecendo. Eu digo as mudanças geológicas da Terra, nisso acho que eles não interferiam, né? Sim. Então, eles tinham que eles manipulavam só a vida mesmo ali. Essas extinções aconteciam naturalmente, porque tinham que acontecer mesmo, né? O Moacir está com a mão levantada. Acho que ele não baixou. Não, eu quero falar assim, viu? Ah, Estela? tá, eu achei que... Não, eu baixei e levantei de novo. Queria aproveitar, veja bem, não falando de geologia, sim da biologia, já como nós estamos aí com várias pessoas, eu ia falar irmãos, né? São irmãos, de vários estados, né? Você falou na extinção, nós estávamos falando da extinção e de vários insetos, né? Eu queria saber, principalmente aí no sul, aqui, na minha terra, aqui tinha muito, antigamente, o tal do vagalume, que hoje eu gostaria até de ver aí com vocês, se realmente ele está em extinção, e se não tem mais. Eu não tenho visto já faz muitos anos. Isso é só uma curiosidade, porque como nós estamos em várias pessoas de vários locais, né? Vocês têm visto, sabem o que é vagalume, não? Ou talvez ele tenha outro nome. É aquele insetinho que tem aquela... Eu sei. Você mora onde, Moacir? Curitiba. Curitiba, né? Ela é muito E frio, por isso que não tem mais apartamento? vagalume. Né? Eu moro em apartamento, mas eu já vi... Mas eu saio na rua às vezes, à noite. Não, mas o vagalume, eles sempre foram dos campos, né? Assim, da... Não, mas viu, Estela, eu vi uma pesquisa, até é bom vocês marcarem aí,
eu vi uma pesquisa científica que o vagalume está em extinção. E eu deve estar. realmente eu não tenho visto. Como você realmente leu aí, extinção de vários insetos e tal, Sim. isso é uma questão de pesquisa. Eu estou até vendo isso, porque eu, na minha infância, via vagalume, a gente catava o vagalume tinha dentro de um vidrinho e ele ficava acendendo a luzinha. Eu não sei se o pessoal do Nordeste conhece isso. Ele tem até E um produto. vagalume, cigarra, a gente não vê mais muito bicho, muito pouco, assim. É que eu tava... Aqui nós temos ainda vagalume e cigarro. Bastante É. aqui na mata perto da minha casa. Da onde Tem é que muito Nas você matas ainda tem, né, Maria? Mas Da onde Onde é é que que você eu- é, Maria? É Minas Gerais, em Juiz Ah. de Fora que eu moro. Ah, tá. Eu moro perto de uma reserva de Mata Atlântica bem grande. Aí Nossa. tem bastante. E a minha rua fica mais para trás, assim, perto da mata. Então, dá para ver vagalume aí, cigarras. Né? Quando a cigarra canta, a gente sabe que vai chover. Essas coisas de roça ainda. Isso aí é uma coisa que Mas eu também já ouvi falar que os vagalumes, com as luzes das cidades, porque ele procura, parece que a fêmea que acende, ou é ao contrário, e o macho procura pela luz dela. E como muita luz na cidade, ele não consegue mais identificar. E aí está entrando em extinção. Nós Mas é estávamos verdade. falando da geologia, eu pulei para os insetos, porque até estamos comentando sobre a extinção dos insetos. Mas faz tudo parte, né? e muitos também, por causa dos agrotóxicos e das coisas, vão se extinguindo. E aí. Mudança durante o período de adversidade da vida, crise da vida marinha. Ó. Entre os animais terrestres, as rãs alcançaram seu apogeu na idade precedente e rapidamente declinaram, mas sobreviveram por poderem viver longamente, até mesmo nas poças e nos açudes, a ponto de secar daqueles tempos longínquos extremamente difíceis. Durante essa idade de declínio na África, as rãs deram seu primeiro passo para evoluir, até se transformarem em répteis. E posto que as massas de terra permaneceram ainda ligadas entre si, essa criatura pré-réptil, respiradora de ar, espalhou-se por todo o mundo. Nessa época, a atmosfera estava tão modificada que servia admiravelmente para sustentar a respiração animal. Foi pouco depois da chegada dessas rãs pré-répteis que a América do Norte ficou temporariamente isolada, de comunicação cortada com a Europa, a Ásia e a América do Sul. O fim da era das adversidades da vida. Há 160 milhões de anos, as terras estavam amplamente cobertas pela vegetação adaptada para sustentar a vida animal terrestre. E a atmosfera havia atingido as condições ideais para a respiração animal. Assim termina o período de redução da vida marinha e os tempos de provação, de adversidade biológica, que eliminaram todas as formas de vida, exceto aquelas que possuíam valor de sobrevivência, e que, portanto, estavam qualificadas para funcionar como ancestrais da vida de desenvolvimento mais rápido e mais altamente diferenciada das idades que se seguiram na evolução planetária. O Igor saiu, eu acho que isso aqui responde um pouco aquilo que a gente estava falando, né? Eles dizem que foram eliminadas todas as formas, exceto aquelas que possuíam valor de sobrevivência, né? E estavam qualificadas, então houve mesmo uma depuração, né? É aquela coisa do mais sobrevivência do mais forte, né? Do mais apto também. Por isso que eu não acredito. O oxigênio faz parte que precisa para a vida, e aquilo era pouco, depois modificou, né? E a gente sabe ao mesmo tempo que o oxigênio é algo que corrói, né? Também. Sempre nós temos que ter antioxidantes para poder sobreviver, né? E por isso que eu não acredito na nossa extinção, né? Porque nós temos valor de sobrevivência.
O término desse período de atribuição biológica, conhecido dos vossos estudantes como Permiano, marca também o fim da longa era paleozoica, que abrange 1/4 da história planetária, ou seja, 250 milhões de anos. A era primária da vida marinha diminui enquanto o segundo estágio da evolução começa a se desenvolver na Terra. O vasto berçário oceânico da vida em Urântia havia servido ao seu propósito. Durante as longas idades em que as terras ainda eram inadequadas para sustentar a vida, antes que a atmosfera contivesse oxigênio bastante para sustentar os animais terrestres superiores, o mar foi maternal e nutriu a vida primitiva do reino. Que legal. Agora, a importância biológica do mar diminui progressivamente, enquanto o segundo estágio da evolução começa a desenvolver-se nas terras. O início da vida terrestre. Vamos ver mais um pouco, mas a gente não vai terminar hoje ainda. Ainda tem mais uma para acabar com essa parte da biologia. A era da vida exclusivamente marinha terminou. A elevação das terras, o resfriamento da crosta e dos oceanos, a limitação dos mares e o aprofundamento consequente, junto com um grande aumento das terras na latitude norte, tudo isso conspirou grandemente para alterar o clima do mundo em todas as regiões mais afastadas da zona equatorial. Nós vimos que tem, isso aqui tudo também foi, nós vimos que tem alguns planetas, né, em que, os seres, eles vivem Sem tanto ar. tanto na Terra quanto na água, né? E no ar, inclusive, né? Seres humanos, assim, humanos Inteligentes, com capacidade de escolha, né? Mas eu acho que a nossa vida, ela foi toda desenvolvida, né, para a gente viver na Terra, por isso que... Isso depende, vamos supor, se naquelas 7.500 espécies que estavam prontas para dar o salto, provavelmente tinha voadores juntos. É que, no caso, nós, mamíferos, com um tronco e 4 membros, fomos os que conseguiram ficar sobreviventes. Como, inclusive, o livro fala que, na maioria dos planetas, geralmente os mamíferos são os que conseguem antes isso, né? Mas eu acho que, Estela, isso dependeu de que realmente nós fomos os que conseguiram ficar. Mas poderia ter sido uma outra espécie. Poderia ter sido um golfinho, né? Que também são bastante inteligentes. Será que lá no início que eles projetaram a vida, eles não projetaram já para nós... Eu creio que não. Se no livro eu nunca tinha me feito essa pergunta. Não, é que se no livro fala que tinha 7.500 espécies prontas para dar esse salto, é porque eles não sabiam, acho. Meu ponto de vista. Não sei, agora que me ocorreu isso, será que eles... A Beatriz quer falar ali. Fala, Beatriz. O que você leu agora me lembrou o último filme do Avatar, de seres que vivem na água e na terra. No ar. Eu acho que quando o pessoal faz esses filmes, alguma coisa, acho que alguém inspira, dá umas ideias, assim, que tem umas coisas que depois a gente vê que são possíveis, né? Aí era só isso. Fico imaginando. O último do Avatar eu não vi, mas no outro eles voavam também, né? Voavam. Eles viviam na terra e no ar, assim. Nesse último tem um pessoal que vive na terra e na água. Pois é. Alguma inspiração eles têm, eu acho, para fazer. Tem um filme também que eles desenvolvem, os cientistas desenvolvem um grupo de pessoas, porque eles acham que o planeta Terra não vai subsistir, para viver numa das luas acho que é de Júpiter lá, ou Saturno, né? E eles vão transformando ele, botando injeção e dando outras questões genéticas. Depois o cara é levado lá para Júpiter, não sei aonde, e sobrevive e sai voando, né? Interessante, né?
Não, muito bom, aquele filme é muito bom. Era isso. Roberto, Olha, eu observei dois fatos durante anos no filme Avatar, o 1. Primeiro, que os habitantes daquele mundo eles tinham a pele cor azul. E o livro de Urântia fala que houve essa etnia, essa raça de cor azul que foi miscigenada. E segundo, os fandores, né? No Avatar, tinha esses pássaros de transporte. E o livro de Urântia revela que mesmo na época de Adão e Eva, haviam os fandores. Então, eu acho que tem muita inspiração do livro de Urântia. Ah, certeza. o Geraldo Magela até tem uma apresentação, ele já fez 2 vezes para nós, que ele faz um comparativo do filme Avatar e o livro de Urântia. A gente pode até pedir para ele repetir uma hora, porque sempre tem alguém que não viu, né? É bem legal a apresentação dele. Eu adoraria. Vou pedir para ele uma hora fazer de novo. Ele já fez esse comparativo. Então, nós estamos vendo o início da vida terrestre. A época do fechamento da era precedente, que de fato foi a idade das rãs, mas esses ancestrais dos vertebrados terrestres não predominavam mais, tendo sobrevivido em número bastante reduzidos. Pouquíssimos tipos sobreviveram às rigorosas provas do período precedente da tribulação biológica. Até mesmo as plantas portadoras de esporos estavam quase extintas. O período Triássico, a era reptiliana precoce. Há 150 milhões de anos começaram os períodos primitivos da vida terrestre da história do mundo. Em geral, a vida não foi bem, mas foi melhor do que durante o fechamento extenuante e hostil da era da vida marinha. Tantos anos de vida marinha, né? Quase extinto. O aparecimento repentino dos répteis, há 140 milhões de anos, subitamente, com apenas o indício de 2 ancestrais pré-répteis que se desenvolveram na África durante a época precedente, os répteis apareceram na sua forma plenamente evoluída. Eles desenvolveram-se rapidamente, logo gerando crocodilos, répteis escamados e, finalmente, tanto as serpentes do mar quanto os répteis voadores. Os seus ancestrais de transição logo desapareceram. A idade dos dinossauros. Esses dinossauros répteis que evoluíram rapidamente logo se tornaram os monarcas da sua idade. Eles eram ovíparos e distinguiam-se de todos os animais por causa dos seus pequenos cérebros, que, pesando menos de meio quilo, controlavam corpos que chegaram mais tarde a pesar 40 toneladas. Contudo, os répteis anteriores eram menores, carnívoros e caminhavam como os cangurus nas suas pernas traseiras. Tinham os ossos ocos das aves e, subsequentemente, desenvolveram apenas 3 dedos nos pés traseiros. E muitas das suas pegadas fósseis foram confundidas com as dos pássaros gigantes. Mais tarde, os dinossauros herbívoros evoluíram e andavam sobre todas as 4 pernas, e uma ramificação desse grupo desenvolveu uma couraça protetora. Falha dos mamíferos não placentários. Vários milhões de anos mais tarde, os primeiros mamíferos apareceram. Não eram placentários e demonstraram uma ligeira falha. Nenhum sobreviveu. Esse foi um esforço experimental para melhorar os tipos de mamíferos, mas não teve êxito em Urântia. Olha, isso aqui parece que foi uma coisa bem manipulada, né? Ainda temos hoje, né, Estela, o ornitorrinco, e tem um outro tipo também, que são mamíferos que colocam ovos, e tem algumas outras qualidades de réptil, de pássaro, né? Enfim. Isso aqui foi um esforço experimental. Aqui parece que foi bem uma coisa manipulada pelos Pois é. da vida.
O período Jurássico, a era reptiliana posterior. Há 120 milhões de anos começou uma nova fase na idade dos répteis. O grande acontecimento desse período foi a evolução e declínio dos dinossauros. A vida animal terrestre alcançou seu maior desenvolvimento em tamanho e havia virtualmente perecido da face da Terra ao final dessa idade. Os dinossauros evoluíram em todos os tamanhos, de uma espécie de menos de 60 centímetros de comprimento até os imensos dinossauros não carnívoros, de 22 metros de comprimento, que desde então jamais foram igualados em porte por nenhuma outra criatura viva. O maior dos dinossauros originou-se na parte oeste da América do Norte. Esses répteis monstruosos estão enterrados em toda a região das Montanhas Rochosas, ao longo de toda a costa do Atlântico na América do Norte, oeste da Europa, África do Sul e Índia, mas não na Austrália. Essas criaturas pesadas tornaram-se menos ativas e fortes quando cresceram demais, e exigiam uma quantidade enorme de alimento, e a terra estava tão infestada por eles que literalmente morreram de fome e tornaram-se extintos. Faltava-lhes inteligência para enfrentar essa situação. Vê que eles falam ali, né? Eles não falam aqui na América Latina, e aqui na região central do Rio Grande do Sul, aqui, a região que eu nasci aqui, ao redor de Santa Maria, né, que é a cidade maior e mais conhecida, bem o centro do estado, eles têm aqui a rota dos dinossauros, aqui eles descobriram, até já entrou para o Guinness como dos dinossauros mais antigos da Terra. Essa região aqui do Rio Grande do Sul disputa com a Argentina aqui, pelos dinossauros mais antigos. Que nessa época, eu acho, se não me engano, a América do Sul estava encostando ainda na África e também em parte da Antártida, né? E a Índia também não tinha caminhado ainda para se bater lá em cima contra a Ásia. Então, na realidade, é que eles foram colocando, né? Mais ou menos na África do Sul, né? Então, hoje, essa região... Mas isso aí já está catalogado aqui, se encontra dos mais antigos da Terra. Sim. Inclusive, na Argentina também tem uns grandes, né? Aqui disputa com a Argentina para ver quais os mais antigos, assim, né? A flora dessa idade foi muito como da era precedente. Os fetos perduraram enquanto as coníferas e pinheiros tornaram-se mais e mais como as variedades dos dias atuais. Algum carvão ainda estava sendo formado nas margens do norte do Mediterrâneo. Há 110 milhões de anos, sim, né? Porque, acho que ainda a América estava grudada na África, ainda 110 milhões de anos. Os potenciais de vida marinha continuaram a despontar. O ouriço do mar foi uma das mutações destacadas dessa época. Caranguejos, lagostas e os tipos modernos de crustáceos amadureceram. Mudanças, aí eu ia fazer uma piada aqui, mas eu ia dizer, as lulas podiam ter sumido, né, para nós não ter que conviver até hoje. Mudanças notáveis ocorriam na família dos peixes. Um tipo de esturjão surgiu pela primeira vez, mas as ferozes serpentes do mar, descendentes dos répteis terrestres, ainda infestavam os mares todos e ameaçavam destruir todas as famílias de peixes. Essa continuou a ser, por excelência, a era dos dinossauros. Eles devastaram a Terra de um modo tal que duas espécies se refugiaram na água para se sustentar durante o período precedente da invasão dos mares. Essas serpentes marinhas representam um retrocesso na evolução. Enquanto algumas espécies novas progrediam, algumas linhagens permaneciam estacionárias, e outras pendiam para o retrocesso, revertendo-se a um estado anterior. E isso foi o que aconteceu quando essas duas espécies de répteis abandonaram a Terra. Será que a moreia ainda é uma desse tipo que retrocedeu?
Pode ser, né? Aqui fala de um tipo de cobra, né? Gigante, chega a 15 metros, né? Pode ser. Com o passar do tempo, as serpentes marinhas cresceram, atingindo um tamanho tal que se tornaram muito morosas e finalmente pereceram, por não possuírem cérebro suficientemente grande que propiciassem a elas proteger os seus corpos imensos. Os seus cérebros pesavam menos de 60 gramas, não obstante o fato de que esses imensos ictiossauros algumas vezes cresceram até 15 metros de comprimento, a maioria sendo maior do que 10 metros de comprimento. Os crocodilos marinhos foram também uma reversão do tipo terrestre de réptil. Todavia, diferentemente das serpentes do mar, esses animais sempre retornavam à terra para porem os seus ovos. Esses ainda existem, né, Estela? Acho que ali na Austrália, né? Acho Esses que sim, né? crocodilos marinhos. Logo depois que duas espécies de dinossauros migraram para a água, em uma tentativa fútil de autopreservação, dois outros tipos se lançaram ao ar por causa da amarga competição pela vida na Terra. Mas esses pterossauros voadores não foram os ancestrais dos verdadeiros pássaros das idades subsequentes. Eles evoluíram de dinossauros saltadores de ossos ocos, e as suas asas, com um comprimento de 6 a 8 metros, tinham o formato de asas de morcegos. Esses antigos répteis voadores cresceram até 3 metros de comprimento e tinham mandíbulas separadas como as das cobras atuais. Durante um certo tempo, esses répteis voadores pareciam ter tido muito êxito, mas deixaram de evoluir em linhagens que os capacitassem a sobreviver como navegadores aéreos. Eles representavam os grupos de não sobreviventes dos ancestrais dos pássaros. Alguns chegaram a ter o tamanho de uma girafa, assim, né? Só para ter uma ideia, e os outros eram menores. Mas não eram muitas, acho que eram 2 espécies, sabe? As tartarugas proliferaram durante esse período, aparecendo primeiro na América do Norte. Os seus ancestrais vieram da Ásia, passando pela ponte da Terra do Norte. O declínio dos dinossauros há 100 milhões de anos, a idade dos répteis estava chegando ao seu fim. Os dinossauros, apesar da sua massa enorme, não passavam de animais sem cérebro, carentes de uma inteligência que lhes possibilitasse prover alimento suficiente para nutrir corpos de massas tão enormes. E assim, esses preguiçosos répteis terrestres pereceram em números cada vez maiores. Daí em diante, a evolução seguirá o crescimento dos cérebros, não da massa física. E o desenvolvimento dos cérebros caracterizará cada uma das épocas seguintes, da evolução animal e progresso planetário. Isso aqui eu acho que são realmente os dinossauros gigantes, teriam perecido em torno de 100 milhões de anos atrás. Depois foram surgindo outros, mais menores, que nem os velociraptors e tal, que na realidade eram umas galinhas gigantes, né? Que corriam e tinham dentes. Eu fiquei pensando agora, né, se eles tivessem mais cérebro para sobreviver. O Igor estava preocupado com a extinção, né, das espécies. Imagina se a Terra ainda tivesse dinossauro e coisa, como é que... Eu não sei. Não ia ter lugar para todo mundo. Bom, eu acho que nós vamos parar por aqui, porque aí acho que semana que vem eu vou dizer para a Lilian que tu vai começar só na outra. Nós íamos intercalar, porque falta uns 20 e poucos slides. E é um assunto mais próprio, né? Aí a gente termina semana que vem, já que a gente, para não interromper a nossa sequência. Aí vem a extinção dos dinossauros, deixa eu só... Roberto quer falar, Estela. Tá. Fala, Roberto. Olha, eu estou lembrando uma palestra
do ciclo de palestras do livro de Urante, que o Marcos Dalmolin organizou, é aquela A Ciência do Livro de Urante. Eu acho que quem que deu essa palestra? Foi o... Foi Bom, Aquele é o Ricardo Alejandro e um cara... esqueci o nome dele, era de Santa Catarina. 14ª, né? é isso mesmo. Nessa palestra, ele mostra um vídeo, no final da palestra, daquela desenho inteligente. Ele mostra o encontro de alguns biólogos no início da década de 90, e lá pelas tantas do vídeo, que ele vai mostrando alguns desenvolvimentos das bactérias, por exemplo, os flagelos, e aí ele cita uma frase do Darwin. O Darwin, que propôs a seleção natural, ele fala que a teoria da seleção natural, ela preconiza uma evolução gradual das estruturas. E o próprio Darwin afirma que se você encontrar uma estrutura biológica cuja origem não possa ser explicada por mudanças graduais, a teoria está furada. E essas modificações súbitas, para mim, no meu entendimento, elas são uma constatação que há uma conciliação de evolução e criacionismo. Nesse mesmo vídeo, citado por esse urantiano, ele mostra, por exemplo, que os flagelos das bactérias, eles são igual como que um motor de uma lancha, e não daria para ele vir aos poucos. Seria igual meia asa. Não serve meia asa. Tem que vir a asa inteira. Se não for essa evolução, aquilo vai ser um trambolho. Então, lendo isso aí, enfatizando esse ponto, no meu entender, desde 1934, 55, quem é cientista mesmo, o livro de Urante está cheio de informações inexplicáveis, que não seja uma revelação. Eu não entendo por que esse livro não foi completamente disseminado nos meios científicos. Entendeu? Eu, só para concluir, eu postei aí, Travou. Travou, Roberto. Roberto travou, acho. Eu vou só passar mais 3 slides. Eu postei o link dessa palestra para quem quiser copiar, né? Eu já postei esse vídeo várias vezes. Sim. Só o vídeo, ele tem 1 hora de duração, esse vídeo. Eu vou só passar esses 3 slides, porque daí semana que vem a gente começa aqui a era dos mamíferos, só para concluir essa parte aqui, daí nós ficamos com a era dos mamíferos. O período Cretáceo, então. Né? Então, nós vimos aqui a extinção dos dinossauros, daí veio o período Cretáceo, as plantas com flores, a idade dos pássaros. Há 90 milhões de anos, ainda nós estamos longe, 90 milhões, as angiospermas emergiram dos mares cretáceos primitivos e logo cobriram o continente. Essas plantas terrestres subitamente apareceram junto com árvores, figueiras, magnólias e árvores de tulipas. Logo depois dessa época, as figueiras, as árvores de fruta-pão e as palmeiras espalharam-se pela Europa e planícies do lado oeste da América do Norte. Nenhum animal terrestre novo apareceu. O Estreito de Bering é fechado e vida marinha é modificada. Há 85 milhões de anos, o Estreito de Bering fechou-se, isolando as águas em resfriamento dos mares do norte. Até então, a vida marinha das águas do Golfo do Atlântico e aqueles do Oceano Pacífico diferiam grandemente,
devido às variações de temperatura dessas massas de água, as quais agora se tornavam uniformes. Uma grande evolução da vida vegetal estava acontecendo. Entre as plantas terrestres, as angiospermas predominavam, e muitas das árvores atuais tiveram seu primeiro aparecimento, incluindo a faia, bétula, carvalho, nogueira, falso plátano, bordo e palmeiras modernas. As frutas, as gramíneas e os cereais eram abundantes. E essas gramas com sementes e árvores serviram ao mundo das plantas, de modo que os ancestrais do homem foram para o mundo animal. De modo o que, né, os ancestrais do homem foram para o mundo animal. Os segundos em importância evolucionária apenas em relação ao aparecimento do próprio homem. Subitamente, sem uma gradação preparatória, a grande família das plantas de flores sofreu mutação, e essa nova flora logo se espalhou pelo mundo inteiro. Há 60 milhões de anos, embora os répteis terrestres estivessem em declínio, os dinossauros continuavam como os monarcas terrestres. A liderança agora sendo tomada pelos tipos menores, mais ágeis e ativos de dinossauros carnívoros, da variedade dos cangurus saltadores. Contudo, algum tempo antes havia aparecido novos tipos de dinossauros herbívoros, cujo crescimento rápido aconteceu devido ao aparecimento das famílias terrestres das gramíneas. Um desses novos dinossauros que se alimentava de gramíneas era um verdadeiro quadrúpede, tendo 2 chifres e nos ombros uma capa em forma de manto. O tipo terrestre de tartaruga apareceu com 6 metros de diâmetro, como também o moderno crocodilo e as cobras verdadeiras do tipo moderno. Grandes mudanças estavam também ocorrendo nos peixes e outras formas de vida marinha. As aves pernaltas e os pré-pássaros nadadores das idades primevas não haviam tido êxito no mar, e, do mesmo modo, os dinossauros voadores também não o tiveram. Foram espécies de vida curta, logo se tornando extintas, e também ficaram submetidas à mesma condenação dos dinossauros, ou seja, destruição, porque possuíam pouquíssima massa cerebral em relação ao tamanho do próprio corpo. Falhou essa segunda tentativa de gerar animais que pudessem navegar pela atmosfera, como falhou também a tentativa abortada de produzir mamíferos durante essa idade e na era precedente. É o que tu estava falando ali, Jorge, ó, que pudessem... Falhou a tentativa de gerar animais que pudessem navegar pela atmosfera e produzir mamíferos durante essa idade. Talvez se tivesse acontecido isso, a gente pudesse voar hoje. Os pássaros apareceram repentinamente quando os répteis declinam. Há 55 milhões de anos, a marcha evolucionária foi marcada pelo aparecimento súbito dos primeiros pássaros verdadeiros. Uma pequena criatura semelhante a um pombo foi o ancestral de toda a vida avícola. Esse foi o terceiro tipo de criatura voadora a aparecer na Terra e originou-se diretamente do grupo dos répteis. Não veio dos dinossauros voadores, nem dos tipos anteriores de pássaros. E assim, essa se tornou conhecida como a Idade dos Pássaros, bem como o declínio dos répteis. Biologicamente, bem como geologicamente, essa foi uma idade ativa e cheia de acontecimentos na terra e sob as águas. Os ouriços do mar aumentaram em número, enquanto os corais e os crinoides diminuíram. Os amonites, de influência preponderante durante uma idade anterior, também declinaram rapidamente. Nas terras, as florestas de fetos foram amplamente substituídas pelas de pinheiros e outras árvores modernas, incluindo as gigantescas sequoias. Ao final desse período, enquanto os mamíferos placentários ainda não haviam surgido, o estágio biológico foi completamente estabelecido para o aparecimento em uma idade subsequente dos primeiros ancestrais dos futuros tipos de mamíferos.
Isso aconteceu mais ou menos há uns 35 milhões de anos atrás, quando então surgem os verdadeiros mamíferos, e ainda tinha um e outro dinossauro perdido ainda. Então, nós Faz vamos deixar a parte. era dos mamíferos para nós terminar essa Sim, parte da sim, sim. semana que vem. A ciência coloca 50 milhões de anos, mas como foi colocado ali, na realidade, o livro fala que lá por 35, 37 milhões de anos atrás, os mamíferos começaram a dominar e mataram o restante dos dinossauros e tal, e foram indo. E surgiram daí principalmente os com casco, né? Todo esse turma ainda. Eu fico impressionada, né, com essa cronologia do livro de Urântia, né? Quando as pessoas dizem que o Sadler escreveu o livro, mas ele tinha que ser um super-homem para conhecer tudo isso, né? De biologia, nós vamos ver, de astronomia, de ver toda essa evolução, com datas, com tudo. O que para mim parece mais racional e lógico é isso que está sendo colocado aí no livro. E aí ela explica muita questão, né? Muita coisa. A gente não precisa ficar devaneando demais, né? Apesar de que o livro diz, olha, podem fazer suposições, sintam-se à vontade. Às vezes as pessoas dizem, mas às vezes criticam que a gente fica supondo isso, supondo aquilo, mas o livro sugere isso, né? Sugere isso. Que a gente fique devaneando, que a gente fique... Porque, na realidade, essa verdade é relativa, é o que nós conseguimos compreender agora dela. Provavelmente, num estágio mais avançado, a gente vai poder ver isso de outra forma, as mesmas coisas, mas numa compreensão diferenciada, né, gente? Hoje nós compreendemos isso. Cada um que lê o livro tem a sua própria interpretação, a forma de ver, a sua cultura, o seu crescimento, as suas conjecturas internas, né, que te dão uma verdade, mas elas são relativas conforme a nossa capacidade de compreensão. É verdade. Nós temos uns 25 slides para a semana que vem, daí a gente termina essa parte. Termina essa parte. Essa parte da vida terrestre, foi aquela palestra que eu dei, acho que aqui no Café Urântia, né? Eu dei uma palestra sobre isso. Dos dinossauros. Só que tu falou bastante da parte geológica, né? Eu acho, assim. Que ela faz parte, né, da vida primitiva ali, desse período de 100 milhões de anos, que foi mais ou menos 160, 155 milhões de anos até 55 milhões de anos. Então, foi essa era mesozoica. Né? Marcos Paulo, hoje eu ia te mandar uma mensagem que tu estava sumido, apareceu também, né? Tô aqui. Estava sumido das salas. Eu estou estudando muito, né? Agora que bom. Voltei a estudar, né? Eu queria perguntar, Estela, o asteroide lá não matou os dinossauros, então? O que matou os dinossauros foi o cérebro pequeno deles. É o que a fome, né? Eles dizem que eles não tiveram condições de... Pela fome, né? Eles morreram, não se desenvolveram, não... Eu imagino que tenha havido muitas atribulações na época. Era supervulcões estourando, era ainda meteoros caindo, mas não é isso que determinou a extinção, né? Então, são conjecturas. Porque o pessoal fala que tem a marca do meteoro lá no México. Sim, tem em outros lugares também tem marcas. Talvez ele tenha sido algum fator que influenciou, né, a extinção deles, mas não foi uma coisa definitiva. Você acha que foi isso? Não, são teorias, o livro fala aqui que foi pela fome mesmo, né? Que pela fome. Que eles tinham um cérebro pequeno em relação ao corpo, eles não tiveram capacidade de, sei lá, de procurar alimento, e também a terra, pelo que dá para ver, ele era pobre naquela época ainda, né? Em tanto que depois surgiram os outros menores, né? Que ela era pobre ainda também em alimento, em vegetação, pelo que eu entendi. E os dinossauros infestavam, né? Há 100 milhões de anos,
quando a maioria desses grandes se extinguiram. Então, o meteorito, esse que caiu ali, o meteoro, teria sido há 57, 58 milhões de anos, né? São suposições, são teorias científicas que vão ter que sempre ser rediscutidas, né? Eles falam ali, né, que as árvores começaram a aparecer aqui quando os dinossauros já... Ó, os dinossauros já estavam sumindo. Quando eles falam aqui das árvores atuais, começaram a aparecer nessa época, quando eles já estavam se extinguindo. Então, Mais eu ou acredito menos, né, 70 foi mais milhões. por fome mesmo, né? Imagina Não tinha, mas não tinha nem árvore, é isso? Tinha muito fetos, pouca né? vegetação ainda. Tinha as coníferas começaram, mas foi depois também, né? Foi depois, acho que era olha só, aqui, só a samambaia mesmo. porque olha aqui, ó, deixa eu ver, ó, a 85 milhões, não, aqui, Os angiospermas, ali 90 milhões estava ó, há correto. 110 milhões de anos, os dinossauros já começaram, alguns retornaram ao mar para tentar sobreviver. Há 110 milhões de anos, eles já estavam se extinguindo, ó, o declínio dos dinossauros. E aqui, há 60 milhões de anos, aqui, começou, entre 90 e 60, que começou a aparecer As árvores verdadeiras. as árvores atuais, as gramíneas. Então, a Terra era muito pobre ainda também nessa época, né? Mas o que era, será que essas plantas de 2 metros de diâmetro que formaram o carvão? Primeiro fala que tinha os fetos, né? Que eram samambaias que chegavam a 60 centímetros. Depois fala que a vegetação, árvores que tinham 2 metros de diâmetro que formaram o carvão ali. Da era do carvão. Isso não ficou muito claro para mim. Não sei se Alguma tem... árvore que também não existe mais, né? Provavelmente, porque depois surgiram as verdadeiras, né? É. Acho que era tipo palmeira, tipo alguma coisa nesse sentido. Eu, os fetos, sempre lembro logo do xaxim. Esse está em extinção também. Agora até acho que está meio proibido. Não pode trazer, exatamente. Tem na Mata Atlântica, exato. A gente plantava tudo em xaxim, me lembro, comprava os xaxim das floriculturas. Agora é proibido. É proibido, não tem mais. Só quem tem o xaxim velho para usar. Onde é que estão as samambaias dentro? É proibido o xaxim, não pode mais. Bom, gente, então acho que é isso. Feito, 10:01. Legal. Parabéns, Estela, pela compilação toda, né? Acho que a gente só aprende com tudo isso, né? Eu acho que ficou, apesar de extenso, assim, né? A gente consegue... Porque se a gente vai lendo todo o livro, assim, vai se perdendo, assim, fica mais perto, né? Esse, assim, da gente entender, né, a evolução.